Olá a todos, graça e paz. Primeiramente eu quero agradecer os inscritos no canal, pelo engajamento, pela participação nos comentários, também pelos likes que são deixados, isso ajuda a aumentar a relevância no canal no YouTube e também pelos compartilhamentos nas redes sociais. Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado. Já quero justificar um pouco a minha ausência, não tenho feito tantos vídeos, nós temos aí os projetos que foram falados em outros vídeos, nós precisamos colocar isso no papel e para isso precisa de leitura, dedicação, a buscar referências em outros livros, né? Outro ponto também é que eu não queria atrapalhar o bom andamento e engajamento dos estudos que o pastor Felipe já está dando sequência de Gênesis e Apocalipse. Por quê? Porque a didática é diferente, ele usa a lousa, e isso facilita muito. Eu prefiro assim, né? E agora, no momento, o meu recurso é somente usar o celular e fazer a edição pelo celular. Então eu estou estudando meios de fazer com qualidade e rápido as edições, sem ter aquele processo demorado. Por isso que eu não queria, até resistir um pouco, não queria fazer nenhum estudo. O pastor Felipe pediu para fazer esses estudos, ajudá-los, né? Em Apocalipse, em Gênesis, e eu não queria justamente para não atrapalhar. Agora eu vou fazer sim esses estudos capítulos por capítulos, mas vai ser da maneira que eu tenho aí os recursos. Então por isso eu peço até a compreensão dos irmãos, né? Porque eu vou ajudar o pastor Felipe, né, no livro de Apocalipse, porque eu vejo que ele tem muitas tarefas, ele está bem sobrecarregado. Então assim, eu peço até a compreensão dos irmãos e oração pela vida do pastor Felipe. Eu vejo a dedicação, o esforço, né? Então por isso que é importante nós reconhecermos os esforços dos irmãos. Tem a igreja ali onde ele pastoreia, tem diversas coisas, como aqui também eu tenho no Japão. Então eu entrei no canal faz o quê? Vai fazer um ano agora. Não fiz tantos vídeos, poderia ter feito mais. Então assim, lógico que é tudo um aprendizado que nós temos, e mais para frente a gente vai aperfeiçoando isso e melhorando a qualidade do canal. E hoje eu quero falar sobre o capítulo 7 de Apocalipse. Então nós vamos voltar no livro de Apocalipse diversas vezes, porque não vamos ficar só uma vez, depois vamos ter estudos aleatórios que vamos falar de algum ponto do livro de Apocalipse. Não vamos conseguir esgotar o assunto nessa leitura que nós vamos fazer agora até o capítulo 22, essa primeira leitura, mas tenha certeza que à medida que nós vamos estudando o livro, as coisas vão se encaixando melhor, porque o livro de Apocalipse não é um livro estático, é um livro que está em constante análise, porque são eventos futuros, então nós não podemos fechar os assuntos dogmaticamente. Eu sempre procuro dizer isso, né? Quando você estuda Apocalipse, você tem que chegar em dois tipos de conclusões: conclusões definitivas e conclusões provisórias. E aí a gente vai definindo isso até as conclusões provisórias virarem definitivas, com o decorrer do tempo, e também analisando todo o conjunto da palavra de Deus. Então nesse vídeo é o Apocalipse 7, então fique ligado e vamos estudar a palavra de Deus. Apocalipse 7. Antes de nós entrarmos na leitura do livro, eu quero falar algumas coisas, e talvez eu vou ser um pouco repetitivo, mas isso é necessário. O livro de Apocalipse depende da bagagem doutrinária que você tem, absorve, você vai interpretar esse livro. Não tem como você fazer um estudo só do livro de Apocalipse se você não tem uma bagagem de outras doutrinas, como por exemplo, quando você tem uma doutrina que você entende que Israel e igreja são povos distintos, com promessas distintas, evidentemente você vai para o livro de Apocalipse com um olhar diferente. Essa visão é a visão dispensacionalista. Por um outro lado, você tem a visão a qual defende que Israel e igreja é um só povo, unidos no corpo de Cristo, que é a doutrina do um só povo, que você tem muito isso na teologia da aliança, do pacto ou do novo pacto, que são várias vertentes dessa escola teológica. O que nós temos que fazer? Nós temos que analisar todas as escolas e desmembrar, no sentido de pegar aquilo que é bom, né? E aquilo que não é coerente você descarta. Então por isso que é difícil definir a minha visão ou escola escatológica, porque eu gosto de analisar as escolas e absorver aquilo que você vê que tem coerência nas escrituras sagradas. Isso é importante. Então por isso que as leituras dessas duas escolas são diferentes no livro de Apocalipse. Outro ponto é você fazer uma leitura em ordem cronológica, capítulo 1, 2, 3, como se fosse uma sequência de eventos cronologicamente. Eu não leio dessa maneira, a minha leitura
é uma leitura que eu faço em um ciclo de Análips, né? E esse ciclo eu encontro no meu entendimento, no livro de Apocalipse, 8 ciclos, mais ou menos, que você tem. Por exemplo, o capítulo 6 e o capítulo 7 é um ciclo que foi revelado ali para identificar tanto os acontecimentos ali da ascensão do anticristo, da última semana, e também você tem a volta de Cristo, já estabelecendo ali a vitória dos vencedores, dos santos em Cristo Jesus. Isso é muito importante. Por quê? Justamente porque você já tem esse ciclo fechado, e quando você tem o capítulo 8, 9, 10 e 11, vai ter um outro ciclo com detalhes diferentes. Assim como você vê em Gênesis, no capítulo de número 2, versículo 4, você tem ali os 7 dias da criação findado. No capítulo 2, versículo 5 em diante, até o final do capítulo 3, você tem o detalhe do sexto dia. Então isso é muito importante lembrar. Por quê? Porque não são duas criações. Eu já vi pessoas dizendo isso. São eventos, o mesmo evento vistos de ângulos e detalhes diferentes. Dito isso, quando você vai para o livro de Apocalipse nessa perspectiva, você vai olhar o capítulo 7 e o capítulo 14. Tem 144 mil. Não são dois povos diferentes, 144 mil. São o mesmo, vistos de ângulos diferentes. Assim, o capítulo 7 está muito ligado com o Apocalipse 21. Eu sempre tenho falado da análise do capítulo 21 e 22 em relação ao capítulo 20, né, que está detalhando o milênio no capítulo 21 e 22. Nós vamos falar sobre tudo isso, né? Então tenha paciência, são muitos assuntos, não dá para destrinchar em vídeos de 1 hora. Você tem que ter muito tempo para estudar, para a gente poder passar os pontos com os irmãos. Isso a gente vai colocar em materiais escritos, gráficos, né? Dito isso daí, vamos fazer a leitura do capítulo 7, versículo 1. E eu não vou destacar tudo detalhadamente, eu não vou ser detalhista no 144 mil, porque é um processo ainda que eu estou estudando, vendo alguns pontos que eu acho interessante para poder encaixar. Então vamos pegar o versículo 1 que diz o seguinte: Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Olha que interessante, você tem aqui 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra. O que seriam os 4 ventos da terra? Então eu queria colocar esse ponto aqui em destaque. Quando você pega a referência cruzada nas Bíblias, você vai ver que vai apontar para Zacarias capítulo 6, versículo 5. Mas isso você vai encontrar em Zacarias 2, Daniel capítulo 7, Jeremias. Não tem todas essas referências cruzadas na sua Bíblia, né? Pelo menos as que eu vi, né? Tem bastante Bíblias aqui. A maioria é Zacarias capítulo 6, versículo 5. Então eu queria ler esse texto do versículo 1, Zacarias 6, 1. Outra vez, levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. A pergunta de Zacarias para o anjo foi interessante, porque ele olhou para 4 cavaleiros, que aponta para os 4 cavaleiros de Apocalipse, e ele pergunta: quem são esses? Ele vai dizer: são os 4 ventos dos céus. Uma coisa que é interessante ver nesse texto aqui é que esses 4 cavaleiros está ligado com o livro de Apocalipse, mas aqui está falando do vento nos céus, os 4 ventos dos céus, e em Apocalipse os ventos da terra. E por causa dessa análise que eu estava meditando, é que eu mudei uma posição que eu tinha. O pastor Felipe fez um vídeo aí do Apocalipse 6, e ele falou de 3 aspectos do cavalo branco, e essa era uma das divergências que nós tínhamos em relação ao cavalo branco. Eu acreditava que o cavalo branco era Cristo e o cavalo branco, o anticristo. Então a gente debatia, eu colocava os textos, ele me apresentava os textos também. E esse é um dos assuntos que eu acho interessante. Nós tínhamos divergência, mas não perdemos a unidade, justamente porque é uma coisa periférica, não é uma coisa central, né? Os cavalos era bem periférico mesmo. Então, tanto que no livro, na apostila do Apocalipse Simplificado, que eu escrevi algumas coisas ali, ele colocou até o cavalo branco, anticristo e Cristo.
Mas eu quero reconhecer isso aqui no vídeo, que realmente o pastor Felipe estava certo, né? Eu peço até perdão, fiz alguns vídeos falando que o cavalo branco é o anticristo, por estudar o capítulo 7 e esses 4 ventos, porque ele pediu para mim fazer o capítulo 7, então eu comecei a estudar. Por isso que é importante, tenha suas conclusões, aquilo que você vê que dá para ter uma modificação no futuro, provisória. A minha conclusão do cavalo branco sempre foi provisória, nunca foi definitiva, porque você pode mudar nesses pontos. Então o que acontece é que realmente fica mais fácil no sentido para você entender outros textos, ser o anticristo é o cavalo branco. Agora, dito isso, eu vou explicar o porquê. Eu estava lendo Zacarias, eu sempre li esse texto e falava, poxa, mas o que tem a ver os 4 ventos do céu com o da terra, os 4 cavaleiros? Será que o cavalo branco realmente está apontando para o anticristo? Quando eu peguei Daniel capítulo 7, versículo 2, que eu quero fazer essa leitura, começou a cair as escamas e eu comecei a entender essa relação dos ventos dos céus e da terra, né? Por isso que eu quero que você medite, né? Isso foi um fruto de meditação, estou compartilhando com vocês para que vocês meditem também, estudem e possam somar aí nos comentários. Versículo 2, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o quê? O grande mar. Então os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. E quando esse mar é agitado, o que sai? Sai 4 bestas, animais. O leão com as 2 asas, o urso com as 3 costelas na boca, sai o leopardo com 4 asas, 4 cabeças, e o animal terrível com 10 chifres. E tudo isso está relacionado com o livro de Apocalipse, né? Esse grande mar, você vê que ali no contexto do Apocalipse 13 vai sair uma besta do mar, semelhança de leopardo, boca de leão e pé de urso, apontando para os animais com 7 cabeças e 10 chifres, com um detalhe diferente, as 7 cabeças. Nós sabemos que esses animais, nas profecias, você tem ali o leão Babilônia, o urso Medo-Pérsia, Grécia, e o 4º animal, muitos colocam como Império Romano, mas tem uma outra possibilidade que eu não descarto, que eu tenho estudado bastante ela, que esse 4º animal não é o Império Romano, mas é o reino já do Anticristo, né? Depois eu posso fazer um vídeo explicando, quando eu tiver uma conclusão bem assim, sólida, eu vou fazer um vídeo sobre isso, que alguns pontos, está até no livro do Apocalipse Simplificado, que é o Império Romano, mas pode ser que a gente venha a mudar alguns pontos que eu acho que é interessante aí, essa mudança. Mas para falar isso daí, eu preciso analisar outros pontos e analisar a história também, né? Que isso é importante, porque nós analisamos muito a história para entender, principalmente ali da Grécia para frente, né? Tem a divisão do Império Romano, etc, etc. Você vai ver que esse mar, lá em Apocalipse 17, vai falar que a prostituta está assentada, a grande Babilônia, assentada sobre muitas águas, que é povos, línguas e nações. Povos, línguas e nações não é somente isso, mas é também povos que estão dominados por esses reinos, agitados em constante conflito. E aí quando eu fizer um vídeo sobre Apocalipse 21 e 22, eu vou explicar. Tem um vídeo que eu fiz sobre por que o mar já não existe, né? Foi um dos primeiros que eu falei sobre isso daí, como eu entendo essa questão do mar. Isso vai ficar mais fácil para entender quando a gente voltar novamente para Apocalipse 21 e 22, quando chegar ali nesse capítulo. Então você percebe que, voltando para os 4 ventos do céu, eles estão agitando esses reinos, esse mar, e está saindo reinos que são anticristãos, reinos que é contra a Cristo, contra Deus. Porque esses 4 ventos, se falou em Zacarias, que são os 4 cavaleiros, os 4 cavaleiros está relacionado com os 4 cavaleiros em Apocalipse, logo o cavalo branco não pode ser Cristo, né? Tem que ser o anticristo de fato. Mas o que significa, primeiro ponto, os 4 ventos no céu? São os 4 cavaleiros, relacionado à ação do anticristo visto de 4 ângulos diferentes, 4 ações, em toda a história dos reinos no mundo a qual ele dominou. Quando ele vai dizer para Jesus, os reinos desse mundo foi dado a mim, eu dou a quem eu quiser na tentação, né? Então, essas ações são vistas de 4 ângulos diferentes, né? Por ações do anticristo. Por isso que João vai dizer que o espírito do anticristo já estava no meio deles, ali naquele contexto, quando ele escreveu sua primeira carta, né? Então, por isso que eu vejo que Paulo vai dizer também o seguinte, que lá em Efésios 6, que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais,
né, as potestades das trevas. E logo nós vemos que essas ações vistas de 4 ângulos diferentes por esses 4 cavaleiros já acontece em toda a história. Por isso que fala no céu. No céu, porque eles estão agitando, estão influenciando. O que nós podemos interpretar do cavalo branco, né? Eu não vou fazer aqui uma interpretação pormenorizada só para dar uma ideia. Pode ser um cavalo, que a gente fala muito de falsa paz, mas é uma guerra sem armas, porque ele não tem flecha. Então é o anticristo, ideologias anticristãs, né? O pastor Felipe até citou, a gente estava conversando sobre isso. Ideologias anticristãs que você vê em toda a história, várias ideologias marxistas, positivismo, evolucionismo, anticristão. A ONU prega várias ideologias anticristãs. É só você pegar a Agenda 2030, que você vai ver várias coisas ali que são contra princípios da palavra de Deus. É uma luta sem flechas, sem guerras. O cavalo vermelho já é um outro aspecto, luta com guerra. Ele faz luta com espada. Quantos milhares de cristãos são mortos por essas ideologias? O comunismo matou mais de 130 milhões com Stalin, Lenin, Mao Tse Tung, Pol Pot, né? Você tem Fidel Castro, você tem aí até hoje aí o Maduro, né? Hugo Chávez. Quantas pessoas... Hoje você tem o Kim Jong-un aqui na Coreia do Norte, matando vários cristãos. Na China, perseguindo o Estado Islâmico, o islamismo, o Oriente Médio, perseguições em vários locais aí, né, no Oriente Médio para com os cristãos. Então são ideologia, o islamismo é uma ideologia anticristã, que eles vêm para o Ocidente para fazer uma luta sem armas, de ideias, mas no países deles eles perseguem. Então você vê que isso está agindo, todas essas ações do anticristo estão acontecendo em todo o mundo. Contudo, ainda os 4 ventos no céu. Quando vai falar, agora é o segundo ponto, os 4 ventos na terra, é porque essas ideologias, esses 4 aspectos, né, que apontam para os 4 cavaleiros, que são ideologias anticristãs, vai se personificar no reino do anticristo, que acontece na última metade da semana, ali quando ele ascende aos céus, mas na última semana ele já está fazendo aliança com os 10 reis, né? Então nós entendemos que a última semana foi lançada para o futuro. Essa é uma visão dispensacionalista, mas está correto. Agora as demais coisas não, pré-tribulacionismo, divisão de Israel e igreja está errado, né? No meu ponto de vista eu não concordo. Mas na questão das 70 semanas eu acho que eles acertaram nesse ponto e eu acho coerente a interpretação. Então você vai ter a ação do anticristo, mas aí já essas ideologias elas se personificaram nesse reino. Por isso que está na terra. Então a ação de Satanás ela acontece nos céus, mas ele vai ter essa ação na terra. Por isso que fala dos 4 ventos nos céus e na terra. Deu para entender um pouco a questão dos 4 ventos na terra. Então para mim está relacionado com os 4 cavaleiros, aqui no capítulo 7. Por que na terra? Porque é a ação do reino do anticristo já na terra, dentro aí da última semana de Daniel, ok? Tem bastante vídeo falando sobre essa última semana aí no canal, os irmãos podem conferir. Vamos ler o versículo 2 agora, diz o seguinte: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então nós vamos falar aqui sobre esse selo, que foi selado os servos do nosso Deus, né? E esses 4 anjos, eles têm o poder para danificar a terra, mar, e não era para fazer isso até selar. Observe que no versículo 1, esses 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra. O que eu entendo? Toda a ação do inimigo, ela é feita por permissão de Deus. É Deus que levanta reis e abate reis. Deus que permite isso. Não existe uma disputa de poder de 50% a 50%. Às vezes você vê uma imagem de um Jesus com o diabo disputando forças, como se eles tivessem a mesma capacidade por igual. E isso é de maneira nenhuma, isso é uma heresia. Por quê? Deus tem todo o poder. Não existe essa disputa. O que acontece que muitas vezes nós não entendemos a linguagem da Escritura Sagrada. Por exemplo, você vai ler Reis. Deus punindo Davi por ter feito o censo, mas lá em Reis vai dizer que Deus incitou Davi a fazer o censo.
e Deus punir, não seria uma contradição? Mas quando você lê Crônicas, você vai ver que Satanás incitou Davi a fazer o censo. Como é que você entende essa dinâmica da Escritura Sagrada? Por isso que o livro de Jó é muito importante. Se você analisar o livro de Jó, a ação do inimigo é porque Deus permite que o inimigo vá até aquele ponto. Quando disse lá para Satanás, pode fazer isso, mas não toque na sua vida. Há uma diferença entre provação e tentação. Deus não pode ser tentado por ninguém. Deus não tenta ninguém. Provação, Deus prova. Né? Então eu quero fazer até um estudo sobre isso. São as mesmas palavras, mas o contexto é diferente. Outro ponto, você vai ver em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que Deus não nos deixa ser tentado acima das nossas forças, diz o texto. E vai dizer que fiel é Deus, que quando vem a tentação ele nos dá o escape. Então tudo que acontece, nós somos capacitados por Deus para suportar. Então por isso que eu digo, quando vai falar desses anjos, eles retêm, você vê aquelas batalhas que houve de Gabriel com Miguel, ali em Daniel, precisou Miguel vir. Então Deus está intervindo, né, em toda a história. Porque se Deus não intervir na história, o que seria do homem? Porque se Deus não tivesse intervindo na Torre de Babel, talvez hoje as descendências de Nimrod estariam governando o mundo e subjugando com escravidão toda a humanidade. Deus confundiu as línguas, descentralizou, né, o poder, e aí as nações começaram a ter cada um seus reis. Então em toda a história Deus está intervindo, inclusive no nosso contexto atual, Deus está intervindo em vários pontos. Por que esses anjos falam que aqui está dizendo que eles têm o poder para destruir? Porque eles estão segurando, né? Mas quando Deus permitir que eles se levantem, aí eles vão perseguir. Você vai ter ali no contexto da quinta trombeta, que eles vão, 5 meses as pessoas vão ser feridas ali por aqueles, vai ter escorpião, dente de leão, tem várias referências que foi falado aí nesses textos que a gente vai ler agora nos próximos capítulos, que é uma ação do inimigo, mas por permissão de Deus. Outro ponto aqui é o selo, até selarmos os servos do nosso Deus. Quando você pega uma referência cruzada na sua Bíblia, você vai lá para Ezequiel 9:4, nós vamos fazer uma leitura só desse versículo, mas eu vou só dar uma ideia do contexto aqui para vocês, né? Vamos pegar o capítulo. Olha o que vai dizer o texto. Nesse contexto aqui, antes de ler o versículo, você vai ter as abominações de Jerusalém, as visões das abominações da Jerusalém atual. Você vai ver o castigo de Jerusalém. E dentro desse contexto, desse castigo de Jerusalém, que você vai ter o quê? Vai ter esse versículo 4. Olha o que vai dizer. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem, se lamentam, né? Por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. No meio de quem? Da Jerusalém atual. Isso a gente vai falar em Apocalipse 17 e 18 sobre a Grande Babilônia. A Grande Babilônia está relacionada com a Jerusalém atual. Por isso que está falando que vai selar esses, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que é esse selo do Deus vivo? Isso acontece em toda a história. Se você for analisar, essa Grande Babilônia, ela está montada sobre aquela besta de 7 cabeças que apontam para reinos em toda a história bíblica. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, etc, etc. Quando você olha para esse texto, você vê claramente o seguinte, que essa mulher está presente em todos esses reinos. Então, quando você olha para o contexto do Egito, da Síria, você vê que a Jerusalém atual, muitas vezes, se prostituindo com outros deuses, né? Lógico que dentro desse meio existia os fiéis, né? Então, tanto que Jeremias vai profetizar a queda de Jerusalém, Nabucodonosor vindo. Então, por isso que eu vejo que Daniel era um homem que foi tirado dessas abominações, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então existem homens fiéis em toda a história saindo dessa Grande Babilônia, né, que é a Jerusalém atual. Muitos não defendem isso, falam que a Igreja Católica, ou até Meca, falam de Meca, né. Tem alguns pontos que eu estou estudando
quando vai falar sobre a Nínive, sobre a grande cidade, sobre Tiatira. Então, para mim, a Grande Babilônia, ela envolve sim essas cidades. Depois eu quero falar também de Tiro. Mas eu quero fazer um estudo específico, porque como a Grande Babilônia, a palavra Babel é confusão, a gente tem aí vários pontos que dá para encaixar, que faz sentido, porque é uma união, é uma mistura, né? Mas a gente não pode descartar Jerusalém atual, porque tem muitos textos falando, Ezequiel vai falar isso no capítulo 16. Então você vai ver ali em Apocalipse dizendo, sai dela, povo meu. Sai da onde? Sai desse sistema de prostituição, dessa infidelidade, né? Então, a Grande Babilônia ela não pode estar relacionado com uma nação que não conhece a Deus. É uma nação que conhecia o seu Deus e se prostituiu, né? Eu vejo nesse sentido. Então a gente tem que sair dela, desse sistema de prostituição. E quando eu falo sistema, hoje nós temos essa expressão, sistema religioso, muitos falam, né? Sai dessa denominação A, B, C, que é um sistema religioso. Não é isso, né? CNPJ, essas coisas que são colocadas por causa de nós sermos coerente com a lei. Se a lei exige isso, se não tiver, é difícil você reunir uma grande quantidade de pessoas, que isso é contra a lei, nós temos que seguir a lei. Enquanto uma nação não tem perseguido os cristãos, nós temos que ser de acordo com as leis das nações, que não fira os princípios da palavra de Deus. Então tem muitos irmãos, homens de Deus, pastores, líderes, né, de Deus. Então não é sistema religioso. Quando eu falo de sistema, é sistema de prostituição, de infidelidade com a palavra de Deus. Ok? O que é esse selo? Esse selo é a ação, no meu entendimento, do Espírito Santo. Por isso que você vai ver ali em Efésios, falando sobre o selo, que nós somos selados pelo Espírito Santo. Isso é importante, né, analisar. E no contexto da grande tribulação, você vai ter o quê? Essa porção dobrada, esse avivamento, né? Assim como aconteceu em Atos 2, um derramamento do Espírito sobre toda a carne, vai ter isso novamente, mas com uma porção dobrada nas últimas chuvas. Assim como aconteceu com Elias e Eliseu. Eliseu recebeu porção dobrada. Então você vai ver um grande avivamento. Você tem uma grande tribulação, mas você também tem um grande avivamento, né? Deus se irando contra o dragão e o seu reino, contra o anticristo, né? Por isso que é importante lembrar disso. Então esse selo está relacionado com isso. Quando você vai ler os selados, você vai ver os 144 mil. Esse é um ponto que eu não vou entrar em pormenores. Eu vou fazer uma leitura aqui. Eu tenho que fazer um vídeo separado, porque 144 mil envolve Israel e igreja. Como eu disse no vídeo, no início do vídeo. Depende de como você interpreta, vai mudar a sua leitura. Então, assim, no meu entendimento, 144 mil representa o quê? A totalidade do povo de Deus, do corpo de Cristo. Por que 144? Né? Por que esse número? Será que é um número de precisão? 141 já não é mais selado o 141 pessoas? Não é um número de exatidão, mas é um número simbólico que revela algo incrível e tremendo, e você vai ver isso lá em Apocalipse 21. Quando a Nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro, né, vai dizer assim que ela se preparou com uma esposa ataviada e vai começar a dar referências das portas, das colunas, né, os nomes dos apóstolos, as portas, o nome das tribos. Quando vai falar dos muros, olha o que vai dizer o texto. Vou falar aqui o texto, né, de cabeça. O texto vai dizer assim, que os muros, a medida do muro é 144 côvados, número de homem, número de anjo. Aí você, pera aí, mas como assim? Número de homem, número de anjo, 144 côvados. Você percebe que a numeração ali está falando de um homem e anjo. Por que homem e anjo? Porque Jesus disse que na ressurreição dos santos, nós seremos que nem os anjos. 144 aponta para um número profético, né? Quanto que é 12 vezes 12? 144. 12 mais 12, 24. 144 mil é 12 vezes 12, dá 144 mais 1000. Então você tem o quê? 144 mil. Por isso que é importante a gente fazer essa análise. 1000 por quê? Está identificando ali aquele contexto do Apocalipse 20. O reino milenar para mim é literal, né? Acontece na Terra. Dito isso daí, eu vou fazer um próximo vídeo para não ficar tão grande esse, já deve ter ficado bastante extenso. Falando agora uma outra parte sobre essa grande multidão que está relacionada com 144 mil, fazendo uma ligação com Apocalipse 21, ok?